Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá, olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Amém? Lemos até aqui, até o versículo de número 11. Vocês puderam acompanhar na abertura do culto a leitura do Salmo completo. É uma leitura onde o tema é repetitivo. Ele repete o tema até o último versículo. E quando existe numa mensagem uma repetição, é porque o autor quer que fique bem gravado na mente dos ouvintes aquela mensagem, aquele assunto, aquele tema, para ficar bem gravado. Quando nós olhamos para o Salmo de número 37, nós descobrimos que ele não é uma oração. Na realidade, são provérbios, são ditados. Provérbios, ditados populares, que o autor faz um resumo. É um autor de uma certa idade já, porque ele diz lá: fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então esse autor desse salmo, ele já é uma pessoa de uma faixa etária já um pouco elevada, de uma grande experiência, e ele traz esses provérbios para ensinamento dos seus ouvintes. Porque afinal de contas, esse tema do mal é um tema complexo, é um tema difícil. Você lê lá o livro de Jó, onde é debatido o tema do mal, e você lê aquela história ali, você lê todo aquele acontecimento ali, e o livro de Jó não dá todas as respostas. Ele apenas traz o tema à tona e não te dá todas as respostas. Nem tudo você vai compreender, mas a Bíblia te ensina que em tudo você deve dar graça. Nem tudo você vai entender e compreender, mas você tem que ter em mente, ter na sua mente, que tudo contribui para o nosso bem, tudo contribui para o nosso aprendizado, tudo contribui para o nosso crescimento espiritual, e Deus transforma o mal em bem. Tudo tem um propósito, tudo tem um ensinamento, tudo tem um crescimento na nossa vida. Esse tema é um tema bastante complicado, porque muitas das vezes você se encontra em situações difíceis. Porque a Bíblia, num geral, ela ensina que para quem teme a Deus, vai acontecer coisas boas. Para quem teme a Deus, existe um livramento. Por exemplo, há uma promessa nos mandamentos de Deus,
que aquele que teme pai e mãe, certamente terá uma vida longa, terá longos dias abençoados. Mas você aí, na sua experiência de vida, muitas das vezes pode encontrar uma pessoa que teme a Deus, e saiu de manhã para trabalhar, e foi vítima de uma cilada, e não voltou para casa. E aí você começa a se perguntar, mas o camarada não temia a Deus? A pessoa não era uma pessoa que era temente e observava os mandamentos da palavra de Deus? E por que aconteceu essa desgraça na vida deles? Então a Bíblia não esconde esses problemas que podem acontecer. Afinal de contas, você não está livre de acontecer uma tragédia com você ou com a tua família. Existem muitos momentos difíceis na nossa vida que é nos negada a justiça. Os homens não nos fazem justiça, pelo contrário, acontece injustiça no lugar da justiça. Principalmente quando nós estamos vivendo uma inversão de valores. Nós estamos estudando a nossa revista da Escola Dominical, onde trata do profeta Isaías e Jeremias. E Isaías e Jeremias enfrentaram esse problema da inversão de valores, aonde o certo era errado e o errado era certo. E aí, você que viveu uma vida de retidão, de repente é excluído de lado, e alguém que vive uma vida desregrada toma o teu lugar, toma a promoção que era devida a você, e você se vê em dificuldades e começa a perguntar para Deus, mas por que, Senhor, toda essa injustiça? Por que isso aconteceu? Tudo isso é possível, e a Bíblia traz esse tema à tona e começa dizendo assim: não fique indignado, não perca a estribeira, não saia, não arrede do teu lugar, não saia, não perca a fé, não perca a esperança. Continue tendo esperança, não fique indignado a ponto de chutar o pau da barraca e desistir de tudo. Não abandone o teu Deus, não abandone a tua fé, não abandone os teus princípios morais. Porque quando você segue certos princípios morais, e no final da conta, aqueles princípios morais não te trouxe a recompensa que você esperava, você se sente um injustiçado, pensa em abandonar tudo, mas a Bíblia diz assim: não fique indignado, não fique prostrado por causa dos malfeitores. O salmista, no Salmo 73, 7:3, ele começa o salmo dizendo assim: olha, certamente Deus é bom para com Israel, Deus é bom para com sua igreja, Deus é bom para com seu povo, para com a sua igreja Deus é bom. Mas eu particularmente tenho uma experiência que não é muito boa. Eu particularmente reconheço que Deus é bom para o seu povo, tem misericórdia do seu povo, tem compaixão da sua igreja, é bom para com Israel. Eu conheço a história que Deus fez para com Israel, mas quanto a mim, eu tenho uma luta no meu interior, eu tenho um problema sério, porque eu tenho inveja dos ímpios. Ele começou a se tornar um filósofo, pendendo para o lado pessimista da vida. O salmista, no Salmo de número 7:3, ele começou a olhar esse problema, essa dificuldade, e começou a ter inveja do ímpio. A figura do ímpio, então, é um personagem aqui dentro desse tema, porque o ímpio está fazendo coisa errada, o ímpio não se importa com Deus. O ímpio diz lá no Salmo de número 10, que ele fala: olha, Deus não se importa com o que eu estou fazendo. Quando a pessoa se torna um ímpio, ele começa, não ímpio no ponto de vista que ele diz assim: olha, não há Deus. Não é um ímpio no ateu, mas é um ímpio que acredita na existência de Deus, mas ele acredita que Deus está longe, está bem longe, e Deus não está se importando com as atitudes que ele está tomando.
Ainda quanto mais quando essas atitudes que são erradas, mas estão dando certo. Aí o que o ímpio faz? O ímpio começa a prosperar com aquela mentira, ele começa a prosperar com aquele negócio errado. Você quer ver uma situação bem peculiar? Quando você vai para o ramo de vendas. Você sabe que no ramo de vendas, se a pessoa não contar mentira, não vende nada. E aí quando você entra como cristão no ramo de vendas, e você começa a falar a verdade, eu passei por essa experiência na minha juventude, quando eu fui trabalhar em uma loja, e o camarada, quando me ensinou todo o processo de vendas, ele falou assim, olha, se você não mentir, você não vende. Se você não contar mentira, você não vende. Você tem que mentir para os clientes. Se você não mentir para os clientes, você não vende. Sabe qual foi o resultado? Lá existia um ranking na loja. Eu sempre era o último do ranking. Eu era o que vendia menos. E aí você olha para a sua situação e vê que parece que os mentirosos estão na nossa frente. Parece que os trambiqueiros estão levando vantagem. Parece que os trambiqueiros levam vantagem em tudo e nos passa a rasteira. E nós nos vemos sempre em último lugar. E nós estamos sempre em último lugar. Quem fala a verdade toma prejuízo. Quem fala a verdade fica sempre em último lugar, porque o mundo gosta da mentira. E o salmista, ele diz assim, olha, não tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Não tenha inveja da riqueza do ímpio. O interessante é que nós andamos por um caminho moral, uma retidão de vida, nós temos um certo caráter, caráter é obrigação, caráter é algo que se traz do berço, valores que você adquiriu lá na sua infância com o pai e mãe, valores de família, e você leva uma vida de uma certa forma regrada. Mas aí você olha para um camarada que não trabalha, que não está nem aí, que não está nem aí para a hora do Brasil, e você olha que ele prospera, ele vai para frente, tudo que ele faz dá certo. E o salmista diz aqui, olha, não fique indignado com essas coisas, com essas injustiças que acontecem. O primeiro passo é não dar lugar à indignação. O primeiro passo é não abandonar os teus princípios morais, éticos e familiares. Você tem que permanecer naquela retidão de vida. Você tem que permanecer na fé que você abraçou. Você tem que permanecer naquela fé que você abraçou um dia lá no passado. Porque Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim, olha, a salvação está mais próximo de vocês agora do que quando vocês abraçaram a fé. Nós precisamos caminhar a caminhada cristã, correr a corrida cristã e não parar no meio do caminho. Continuar correndo, andando, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Não deixar o nosso primeiro amor, não deixar os nossos princípios, não fique indignado a ponto de abandonar tudo. Não deixe a indignação dominar a tua vida. Existe um ditado dizendo assim, olha, nunca tome uma decisão quando você estiver furioso. Quando o sangue subir para a cabeça, conte até 3 ou conte até 10 para depois tomar a decisão. Nunca tome uma decisão no momento de ira, no momento que o sangue sobe na cabeça, aquele momento de italiano que toma conta da nossa vida, né, Luizinho? O Luizinho é italiano, é descendente de italiano, e ele sabe muito bem dessa história. Olha, o sangue italiano subiu para a cabeça. Opa! Dá uma freadinha no sangue italiano e não tome decisão nesse momento. Não tome nenhuma atitude nesse momento, porque a atitude será errada. Porque está escrito que a justiça de Deus não opera na ira do homem.
no momento da ira do homem, não será feita a justiça de Deus. Não deixe então o teu braço te salvar, não deixe o teu braço te livrar, mas coloque tudo na mão de Deus, e Deus vai agir no momento certo, na hora certa. Como diz o Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Espere no agir de Deus, espere na hora de Deus, espere no momento de Deus. Tenha paciência. Na vossa paciência tereis a vossa alma. Não fique indignado por causa da prosperidade do pecado. O camarada está mentindo, está dando certo, está fazendo tudo errado, está matando, está adulterando e está prosperando. Ou você olha assim e fala, meu Deus, né? O camarada parece que é o errado, parece que tem que ser errado para dar certo. Não vai por esse caminho não. Não entre por esse caminho não. Se refreie, se segure, sabe por quê? Versículo 2, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Você que tem que entender e compreender que a prosperidade em si não é o final em si. Nós julgamos as pessoas pelo que ela tem, pelo que ela veste, pelo que ela possui. E não é esse o julgamento bíblico. Essa semana eu já estou morando um pouco longe, e essa semana nós fomos numa igreja, e eu falei para minha esposa, olha, nós vamos com roupa simples, e você vai ver o atendimento como vai ser diferente. Porque as pessoas te julgam pelo que você veste, mas vamos com uma roupa bem simples, e o máximo que vão perguntar é se a gente é membro de alguma igreja, mais nada disso. Se você ir com a roupa melhorzinha, o camarada já pergunta se você é obreiro e já te leva para o púlpito, nem quer saber quem é você, ele te julga pela roupa. Você foi lá de terno e gravata, pode ser um macumbeiro, é levado para o púlpito, mas foi de manga de camisa, qual é o seu nome? Amém, esteja bem no nosso meio. As pessoas te julgam pelo que você tem, pelo que você possui. A Bíblia não. A Bíblia não traz a ideia de que prosperidade é exemplo de espiritualidade. Prosperidade não é sinal de espiritualidade. Não julgue uma pessoa que está próspera na vida material como uma pessoa espiritual. Não é. Tiago, escrevendo sobre isso, ele disse, olha, se vocês têm um amor fraternal, muito bem, pratique o amor fraternal. Mas se entra no meio de vocês uma pessoa bem vestida, e você dá o melhor lugar para ele, e o mal vestido você diz aí, ó, senta aí em qualquer lugar, fica em qualquer lugar aí, vocês estão fazendo acepção de pessoas. Não julgue as pessoas pelo que a pessoa possui, mas julgue a pessoa pelos frutos que ela tem, pela vida espiritual, pelo contato com Deus. Aqui ele está dizendo, olha, essas pessoas que prosperam com a mentira, prosperam com as coisas erradas, cedo serão ceifados. O que quer dizer isso? A prosperidade sem Deus não vale de nada. Não estou dizendo que a pessoa não pode ser próspera. Estou dizendo que a prosperidade sem Deus não tem valor de nada. Sabe por quê? Pode ser o homem mais milionário do mundo. O Salmo de número 49. Da mesma maneira que ele veio para a terra, ele parte da terra. Ele não leva a glória que ele adquiriu aqui de bens materiais. O Salmo de número 49 trata desse assunto também, e lá o salmista começa, ele traz o tema à altura e começa a dizer assim, olha, as pessoas prosperam, dão os seus nomes às suas propriedades como se nunca fossem morrer, como se nunca deixassem de existir, dão seus nomes às suas propriedades e se ensoberbecem,
se tornam soberbas, mas o homem que está em honra e não teme a Deus é semelhante aos animais que perecem, são como as ovelhas que morrem e são enterradas. Mas quanto a mim que temo a Deus, o Senhor me remirá, Ele não me deixará no poder da sepultura. Então, cedo eles serão ceifados. Mas se você deve fazer o quê? Confia no Senhor e faz o bem. Você tem adquirido prosperidade? Faça o bem com essa prosperidade. Você tem adquirido algo na presença de Deus? Faça o bem com esse algo que você tem adquirido. Confia em Deus primeiramente coloque a tua confiança em Deus e continua fazendo o bem, ou seja, não desista de fazer o bem, não deixe de fazer o bem, continue pregando o Evangelho, continue acreditando no Evangelho e continue fazendo o bem. Estenda a mão. Seja bondoso, seja misericordioso. Bem-aventurados os misericordiosos, porque deles são o reino de Deus. Bem-aventurados os mansos, aquele que promove a mansidão, aquele que leva a mansidão adiante, porque desses são o reino de Deus. Você é um bem-aventurado, você é feliz. Então confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Tem gente que é alimentado de maneira errada, sim. Nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você tem verdadeiro alimento quando Deus te dá da sua palavra. Você é mais do que feliz, você é um bem-aventurado, porque você está recebendo da palavra de Deus. Verdadeiramente você será alimentado. O sábio Salomão escrevendo, ele diz assim, olha, o trabalhador, o pobre, com certeza, aquele que teme a Deus, quer coma muito ou quer coma pouco, o seu sono é tranquilo. A melhor coisa na vida é deitar sua cabeça no travesseiro e descansar em paz em Deus, ter paz de espírito. O que adianta a casa próspera, mas cheia de vítimas? A melhor coisa é ter paz consigo mesmo, paz com Deus em primeiro lugar e depois paz com os seus semelhantes. Ao homem que é bom diante de Deus, Deus faz com que os seus inimigos acabem tendo paz com ele. Deus nos dá paz, Deus nos dá o verdadeiro alimento, porque a prosperidade passa. As coisas desse mundo são passageiras, nada é permanente na nossa mão, tudo é passageiro, mas nós temos algo que é para sempre, nós recebemos algo que é para sempre. E ele diz aqui, deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Sabe qual é a promessa de Deus aqui nesse versículo? Deus vai ouvir a nossa oração. A tua oração tem resposta. O teu pedido não é em vão. O teu clamor não é em vão. A tua oração não é em vão. Tem uma promessa aqui nesse salmo. Deus vai ouvir as tuas petições. Deus já se agradou dos teus sacrifícios. Deus já recebeu os teus sacrifícios. Deus atendeu o seu pedido. Nós temos essa confiança nele. Mas isso daqui se torna verdade para aqueles que colocam o seu desejo ligado com o desejo de Deus. Aquele que consegue aprender e conhecer qual é a vontade de Deus na vida dele. Nós precisamos entender e compreender qual é a vontade de Deus na nossa vida. Com certeza nós vamos ver essas promessas de Deus aqui e não vamos começar a pedir coisas absurdas. Não vamos partir para o absurdo. Nós temos que saber e entender e compreender que apesar das promessas de Deus, Deus continua soberano.
A última palavra é a palavra de Deus, é a palavra dele, não é a minha e a tua. Não vamos sair aí pedindo e ordenando e determinando coisas absurdas, coisas que não têm nexo, coisas que não levam a lugar nenhum. Tratando desse assunto, Tiago escreve dizendo assim: olha, vocês não recebem porque vocês não pedem, porque vocês não oram. Ah, mas vocês estão orando? Vocês oram e não recebem, sabe por quê? Porque vocês pedem mal. Vocês oram mal. Vocês fazem oração errada, objetivos errados. Sabe qual que é o problema de vocês? Vocês oram para ser feita a vontade de vocês, para vocês se aparecerem, para vocês serem aplaudidos. Porque vocês estão orando da maneira errada. Chegue-se para Deus e Ele se chegará para vós. Alimpai as mãos, pecadores. E se chegue para Ele, mas se chegue com um coração sincero, com um coração arrependido, com um coração voltado para Deus, com um coração que esteja com vontade realmente de colocar em prática a palavra de Deus. Não tem nada, porque vocês não pedem. Vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem de maneira errada para gastardes nos vossos deleites. Então, na nossa oração, no nosso clamor, na nossa vida de comunhão com Deus, nós temos que aprender a ter deleite em Deus. Deus deve ser o objetivo, Deus deve ser o alvo. Sabe o que Deus falou para Abraão? Abraão, eu sou o teu grande tesouro. Eu sou a tua grande recompensa. Eu sou, Abraão, tudo que você precisa. Abraão, ande na minha presença e seja perfeito. Alguma coisa estava querendo atrapalhar o relacionamento de Abraão com Deus. Deus não divide o lugar do teu coração, que é dele, com ninguém. Ele não aceita dividir a tua vida com ninguém. Eu sou a tua grande recompensa, Abraão, num relacionamento conjugal. Eu sou o teu único amor, eu sou o teu único bem. Eu não aceito dividir o meu amor que eu coloquei em você com ninguém. Eu não aceito que você divida o teu amor com ninguém. O teu amor tem que ser só meu, Abraão. Igreja, Deus não aceita dividir você com ninguém. Ele quer você só para Ele. Estou falando de um Deus exclusivista. Ele não divide a sua igreja com ninguém. Deleita-te no Senhor. Tenha o maior deleite no Senhor. Se alegre com o Senhor. Se entregue para o Senhor. Cantares Salomão. A noiva está reclusa no seu quarto e não abre a porta. Não abre. O amado bate, mas ela se faz difícil. O amado bate, mas ela finge que não está ouvindo. O amado bate, e agora ela ouviu, percebeu que não pode deixar de falar alguma coisa, mas ela dá uma desculpa. Já é tarde. Já estou deitada, já estou dormindo, eu não tenho tempo para você, agora eu estou descansando, não vou abrir a porta para você. Até que o amado então desiste e vai embora. Aí ela se levanta e vai atrás do amado, mas já era tarde. Não deixe para amanhã para ter deleite em Deus. Não deixe para amanhã para ter comunhão com Deus. Não deixe para amanhã o momento de amor com Deus que você tem que ter agora. Deleita-te também no Senhor. Se agrada dEle em toda a tua vida. Tenha Ele como primeiro lugar na tua vida. Tenha Ele como único na tua vida. E mais ninguém, nem homem, nem mulher, nem instituição, nem denominação, nada pode ocupar o lugar de Deus no teu coração. Deleita-te também no Senhor. Tenha deleite com Ele. Tenha maior alegria com Ele. Tenha o maior relacionamento com Ele. Versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega. Nós temos o costume de levar um problema para Deus e dali um pouco
Toma o problema da mão dele e vai resolver por tuas próprias condições, sabedoria, pensamento. Não se estribe no seu próprio entendimento, mas confia em Deus, acredite em Deus, entrega o teu caminho a Ele, coloca o teu caminho na mão do Senhor. O salmista, ele ora: Senhor, ensina-me o teu caminho. Em outro salmo ele canta: Tu ensinaste, revelaste o teu caminho a Moisés. Senhor, nos ensina o teu caminho. Pai, ensina o teu caminho a nós. Nós precisamos ter essa constante oração na nossa vida. Ensina-me o teu caminho. Tome as decisões por mim. É como diz aquele livro famoso: Em seus passos, o que faria Jesus? É a pergunta, nesse momento de decisão, o que Jesus faria em meu lugar? Qual a decisão que Jesus tomaria em meu lugar? Em seus passos, o que faria Jesus? No seu caminhar, na sua vida, no seu dia a dia, o que Jesus faria no seu emprego, no seu trabalho, no seu relacionamento, na sua casa, na sua família? Quais as atitudes que Jesus tomaria no teu lugar? É esse o pensamento. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Isaías 64, versículo 4. Deus trabalha por nós. Deus age por nós, Deus trabalha enquanto estamos esperando nele. Orar e esperar em Deus não é perder tempo. Orar e esperar em Deus é dar oportunidade para Deus trabalhar no nosso lugar. Tem coisas que nós não podemos fazer, não temos condições de fazer, temos que deixar na mão de Deus para fazer. Quando Deus manda a gente fazer, a gente faz. Mas existem momentos difíceis na vida que nós precisamos sentar e esperar com paciência em Deus. Salmo 47. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu serei exaltado entre as nações. Eu serei exaltado na terra. Aquietai-vos. Tem um momento de quietude. Tem um momento da sua vida de deixar Deus trabalhar no teu lugar. De deixar Deus tomar a atitude no teu lugar. De fazer a obra completa na tua vida. Versículo 6. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz. A discussão aqui é acontecer injustiça no lugar da justiça. Você foi injustiçado, te negaram justiça, fizeram um julgamento, mas o julgamento não saiu à altura. Olhe para o julgamento de Cristo. Levaram Cristo para um julgamento e a sentença foi uma sentença injusta. Mas o que Deus fala aqui? Não fique preocupado, não perca a estribeira. Deus fará sobressair a tua justiça. Os homens te condenaram, mas e Deus? Os homens fizeram o julgamento e condenaram Cristo, mas e Deus? Qual é o julgamento que Deus fez sobre Cristo? É essa a questão. Diz que a justiça é cega, tem uma venda nos olhos. E você olha para a justiça humana, ela é falha. A justiça humana, ela é falha. Existem inocentes presos e está cheio de bandido solto. Olha para a política. Meu Deus, né? Você olha e fala assim, ó, se tiver um certo no meio, você não acredita, da podridão que está. Você olha, fala, mas cadê a justiça? Você olha, tem um monte de fantasma aposentado, e quem realmente está doente, está sendo cortado. E tem um monte de fantasma recebendo. Você olha e fala, mas cadê a justiça? Mas aqui, a justiça na terra foi feita ao contrário. Mas Jesus, Deus está falando aqui, que quando você espera nele, a tua justiça sairá como a luz, como o meio-dia. O meio-dia é quando o sol está a pino e não tem treva nenhuma. Tudo é luz no meio-dia. Assim será a tua justiça.
assim será a justiça que Deus fará para mim e para você. Deus é justo. Mas aconteceu tanta coisa. Olha, irmão, se tem uma pessoa injustiçada na terra, sou eu. Não tem problema, não tem dificuldade. Jesus vai trazer à luz todas as coisas. Jesus fala assim: olha, o que foi falado às escondidas será anunciado sobre os telhados. Tudo que foi feito no escuro vai vir à luz. A luz vai trazer à clara todas as coisas. E aí ele diz assim: olha, descansa. Descansa no Senhor. Tenha um momento de descanso no Senhor. Você já tentou todas as coisas, já foi atrás de todas as coisas, te negaram a justiça. Sabe o que você tem que fazer agora? Descansa em Deus. Vai ter o momento certo, vai ter a hora certa. Deus vai fazer justiça para o seu povo, mesmo que pareça que está sendo tardio para com Ele. Lucas capítulo 18, a parábola da viúva e o mordomo infiel. Todo dia ela ia lá: me faz justiça, me faz justiça. Mas lá na parábola o juiz é injusto. Ele não faz justiça, ele faz injustiça. E aí Jesus diz: olha, mas por causa da importunação, eu vou me levantar e fazer justiça para essa mulher parar de me importunar. Aí ele completa: por acaso o vosso Pai não vos fará justiça, mesmo que tardio para convosco? E uma realidade: Deus não age atrasado, Deus age no momento certo, na hora certa. Ele não chega adiantado, Ele não chega atrasado, Ele chega no momento certo, na hora certa, no momento exato. Deus toma a tua causa em tuas mãos e faz justiça para você. Ele diz: o documento está assinado. Nada vem, nada acontece, nada aparece, cada vez fica pior. Mas ele falou que está assinado. Pode ficar ruim do jeito que for, está assinado e acabou. O que ele falou, pode o diabo se levantar com todos os demônios, que não vai anular. O que ele falou está falado, está assinado e acabou. Deus faz justiça aos seus escolhidos. Aí ele diz aqui: ó, descansa no Senhor e espera nele. Não fique indignado por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Aqui volta novamente a figura do ímpio. O ímpio maquina e leva a cabo o seu projeto. Interessante, o projeto do ímpio prospera, dá certo, vai até o final. Ele vai tentando. Engraçado que você olha para os camaradas errados, eles têm persistência, eles persistem no erro. Não deu certo uma vez, ele tenta de novo. Não deu certo de novo, ele tenta de novo, até ele conseguir o objetivo dele. E nós, que temos a verdade, desistimos muito fácil. Sabe o que o ímpio ensina pra gente? Que a gente tem que ser persistente. Temos que persistir. Ele persiste no erro e nós persistimos na verdade. Não abandonamos a nossa esperança. Estamos com Deus, amarrados com Deus, ligados com Deus. Não voltamos para trás, não arredamos pé. Estamos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Não vamos largar o arado, não vamos deixar o arado para trás, não. Aquele que lança a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Lançamos mão do arado e vamos continuar em frente, porque Deus fará justiça para nós. E ele diz aqui: olha, deixa a ira e abandona o furor. Deixa a ira e abandona o furor. Não é errado você ficar indignado com o erro. O erro é deixar a ira tomar conta de você e ir lá fazer justiça com os próprios braços. Tem hora que nós temos que ficar com um prejuízo. Existem momentos que nós temos que ficar com um prejuízo, deixar Deus trabalhar, porque Deus vai tomar a atitude correta. Não é a minha atitude que vai ser a correta. Vocês lembram da história de Davi e Abigail?
quando Davi mandou um mensageiro na casa de Nabal, que ele estava com o seu exército passando fome, e ele mandou um mensageiro lá para pedir mantimento, para pedir donativos, porque, queira ou não queira, Nabal devia favores para ele. Você viu qual foi a resposta do ímpio? Eu vou mandar coisa nenhuma para vocês, vou mandar nada para vocês, vocês são fugitivos, vocês estão aí fugitivos. Davi armou os homens dele, lançou mão da espada e se pôs a caminho. A mulher que sabia que era sábia tomou a atitude correta e veio de encontro a Davi e disse para Davi: Davi, não pese sobre você o teu braço ter te salvado. Davi ficou irado e a ira dele tinha lógica. A ira dele estava certa, ele estava irado de maneira correta, porque ele ajudou Nabal, e quando precisou de Nabal, Nabal mandou uma má resposta para ele. Ele tinha todo o direito de ir lá e matar a família de Nabal e os servos e filhos de todo mundo. Mas qual foi o conselho da mulher? O teu braço, Davi, vai te salvar nisso daí. Sabe o que você tem que fazer, Davi? Você tem que deixar Deus te salvar. Não é o teu braço te salvar, é Deus te salvar. Existem momentos que você teria toda a razão de agir, mas você tem que deixar Deus trabalhar no negócio. Você tem que deixar Deus tomar a atitude correta. E Davi ouviu a mulher, voltou para trás, desistiu da ideia, e depois, dali um mês, dali pouco tempo, Deus enviou uma doença para Nabal e Nabal morreu. Aí Davi falou: olha, Deus julgou a minha causa. Sabe o que é? Deus toma vingança. A vingança pertence a Deus. Eu e você não podemos fazer vingança. Sabe que a gente fica pensando: mas eu fui tão injustiçado, e a gente começa a pensar, e o sangue de italiano sobe na cabeça, e você pensa de ir lá e armar o barraco, chutar o pau da barraca, fazer uma briga danada, mas você olha para as escrituras: não, a vingança pertence a Deus. No momento certo, Deus vai fazer o julgamento correto, o julgamento certo. Aí vem a justiça verdadeira de Deus e não a nossa. E não o nosso agir do nosso braço, não o nosso pensamento, não a nossa razão ou a nossa ideia, mas a ideia de Deus, o agir de Deus, o tomar atitude de Deus. E aí ele continua dizendo: pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá, olharás para o seu lugar e não aparecerá, mas os mansos herdarão a terra. É outra promessa aqui no Salmo: o justo vai herdar a terra. Você tem uma herança. Você foi chamado para receber uma herança. Tema da nossa mensagem dessa noite foi a herança dos justos. O justo tem uma herança. O justo compensa sofrer as adversidades, porque nós temos uma herança da parte de Deus. Nós temos preparado para nós um novo céu, uma nova terra. João capítulo 14: eu irei e prepararei lugar para vós, e quando eu tiver preparado lugar para vós, voltarei para vós e vos levarei, para que vocês morem comigo. Tenha deleite comigo, porque o deleite comigo é na eternidade. O deleite comigo é eterno. A herança comigo é eterna. Vocês receberam uma herança que não tem fim. O ímpio prospera, mas é uma herança que tem fim. É uma herança que dura um momento só. Ele não leva nada dessa terra. Mas você recebeu uma herança para a eternidade. Um reino eterno, uma salvação eterna, uma vida eterna. Você tem pérolas, tesouros nas mãos que Deus colocou na tua vida através da fé. Compensa sofrer por essa herança, compensa sofrer por esse reino, porque esse reino é eterno. Você tem uma herança eterna, você tem algo para a eternidade. Que Deus te abençoe e te guarde, amém?